Capítulo 10. Lugares improváveis. A lagarta diz que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Caminhe com quem acredita em você. Cavernas, rejeição e conexões. Deus é especialista em chamar pessoas em lugares improváveis, em recrutar pessoas improváveis de cidades, estado e até países improváveis. Belém, a menor cidade das cidades de Judá, foi escolhida para ser a terra do nosso Salvador. Pessoas improváveis de lugares simples e terras distantes ainda estão sob a ótica do céu. Mas também são pessoas de lugares como Belém que sofrem perseguição e são olhadas de forma diferente. No entanto, assim como a estrela apontava para Belém, existe uma sinalização de Deus para este tempo. Não é de uma cidade provável que virá o avivamento dos próximos tempos, mas de cidades improváveis que carregarão um sinal de Deus, um favor dos céus. Cidades inteiras serão sacudidas pela presença de Deus através de mulheres que se posicionam para esta hora, para esse tempo e esse lugar, e com o coração certo. Eu posso adiantar uma coisa: apesar de os verdadeiros amigos serem escassos, essas mulheres não estão sozinhas. Deus irá conectá-las com outras mulheres improváveis. E sabe por quê? Porque improváveis acredita em improváveis. É importante caminharmos com pessoas que venceram processos dolorosos de crescimento. Pessoas que não olharam para nós com julgamento, orgulho ou superioridade, pois reconhecem que foram moídas para estarem onde estão. Sabe que já foram barro informe nas mãos do oleiro e experimentaram o amor de um pai, que não desistiu delas e a construiu novamente. O olhar de pessoas que conheceram o amor e a graça do Pai é marcada por misericórdia, uma vez que elas acreditam que as lagartas de hoje serão borboletas de amanhã. Improváveis acreditam em improváveis. Conseguem ver nas pessoas que hoje ainda engatinham com medo, limitações e erros, que elas podem ser tão prontamente transformadas aos processos de Deus, para que elas sejam quem Ele chamou para ser. Improváveis viabilizam esse processo para outros improváveis, mostrando suas próprias cicatrizes, assim como Jesus fez. Jesus, o improvável dos improváveis, acreditou e se entregou por nós. Isaías 53, de 1 a 5 diz: Quem creu na nossa mensagem? Quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dor e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Feridas de rejeição. Jesus foi desprezado e rejeitado, e a rejeição é uma das feridas comumente encontradas nas pessoas improváveis. A rejeição faz parte do nosso processo de construção de Cristo em nós. Veja, o texto de Marcos 8 diz que Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu. Afasta-se de mim, Satanás, disse ele a Pedro. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. Deus chamou a multidão e os discípulos disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O ensino de Jesus nunca ocultou a verdade acerca dos processos divinos que nós devemos enfrentar, assim como não escondeu que no mundo nós teríamos aflições, mas pelo contrário, ele nos assegurou que a vitória do Filho nos encoraja a cada dia. Assim como Jesus advertiu os discípulos várias vezes, nós devemos nos lembrar que nós seremos também atingidos por rejeição, injustiças e muitas outras desventuras. Nós precisamos estar cientes que,
Será necessário ser rejeitado pelos líderes religiosos do nosso tempo. Será necessário ser rejeitado de modos diferentes e peculiares. Será necessário perder relacionamentos. Será necessário ser traído. Será necessário sofrer injustiça. Será necessário sofrer dores. A rejeição foi minha amiga. Apesar de eu sempre querer dispensá-la, foi justamente ela que me tornou mais parecida com Jesus. Resistimos à rejeição, mas é ela que nos transforma. É ela que pega todo o nosso orgulho, o orgulho que está no nosso coração e transforma em verdadeira humildade. Não é difícil, então, olharmos para dentro de nós e identificarmos feridas de rejeição no nosso interior. E é possível que, ao sondar o nosso coração constantemente, em algum momento ou em diversos dele, em doses maiores ou menores, nós veremos as rejeições. O mais interessante é que o ambiente familiar normalmente é o lugar onde nós enfrentamos a rejeição de uma forma ainda mais dolorosa, pois precede das pessoas que mais amamos, que mais nos conhecem. Davi passou por isso. A rejeição alcançou o coração de Davi, mas não teve o poder de paralisar os seus pés. Na verdade, a rejeição que Davi enfrentou foi um instrumento de Deus para posicionar e conduzir ele no novo tempo. Da mesma maneira, as improváveis viverão e estabelecerão algo novo sempre que vencerem a rejeição pessoal. Se você se lembra da história de Davi, ele estava cuidando de algumas poucas ovelhas, quando seus irmãos foram chamar ele para participar das maiores conferências de seu tempo. Aquela conferência anual com aquele profeta famoso, Samuel. Não foi a rejeição dos irmãos de Davi que o conclamou rei, nem mesmo a inveja de Abner ou o desprezo do pai dos irmãos. Davi estava onde Deus queria que ele estivesse e, por estar posicionado, ele foi chamado pelo profeta. Isso significa que a palavra profética sempre nos encontrará e terá poder sobre a nossa vida. Nós podemos estar certa de que as palavras proferidas contra nós jamais terão poder superior ao das palavras proferidas pelo céu a nosso respeito. Ainda que a terra grite rejeição, o céu grita e ministra aceitação sobre nós. O óleo da cura procura a cabeça dos improváveis para curá-los. Elas talvez estejam escondidas, mas serão encontradas. Não podemos permitir que as histórias de rejeição pelas quais passamos nos paralisem e paralise o que Deus quer estabelecer dentro de nós. Na hora certa, o profeta Samuel, que é esse da nossa história, apareceu. Deus levanta homens e mulheres que não olharão para nós pela perspectiva da terra, mas sim com os olhos do céu. Cavernas e conexões improváveis. Cavernas como a de Adulão costumam nivelar olhares e padrões. Os amigos improváveis de Davi na caverna de Adulão revelam essa realidade. 1 Samuel 22, 1 e 2 diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai soube disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam com dificuldade, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Quem enfrentou as próprias tempestades, venceu dores e deu um novo significado à sua história, não tem tempo ou coração para julgar ninguém, pois compreende que todos precisamos ser olhados com bondade e misericórdia quando caímos e falhamos. Na verdade, tudo que nós precisamos é menos julgamento e mais acolhimento. Há alguns anos eu cheguei a ter a síndrome do pânico, porque eu estava passando por um período de muitas perdas, algumas das quais incluíam relacionamentos com pessoas que eu amava muito e julgava não conseguir seguir em frente sem elas. No momento, no entanto, foi justamente nesse vale de dor que eu descobri algumas perdas, que elas são ganhos, e transformam-se em chaves que destravam nosso destino. Naquele período eu não compreendi, mas Deus estava construindo dentro de mim uma rede de relacionamentos capaz de apoiar o que viria para frente. Aquelas pessoas simplesmente não faziam parte desse propósito de Deus para minha vida, para minha história. E eu tampouco fazia parte do propósito de Deus para elas. Deixar ou ser deixado foi a melhor coisa para ambos os lados. Foi como Abraão e Ló. Eles tiveram que romper para poderem recomeçar. Então, quando eu entendi a dinâmica do céu a esse respeito, o meu coração entrou em paz e eu fui tomada de gratidão. Eu passei a estar atenta à rede que, pouco a pouco, Deus ia construindo através da dor e comecei a entender que alguns finais podem ser novos começos. Como você e eu lidamos com as perdas?
A nossa visão a respeito definirá o nosso grau de maturidade. Não podemos olhar para trás, ainda que nos peçam isso. Devemos seguir para um novo lugar que Deus estabeleceu dentro de nós. Podemos estar seguras de que pessoas são trazidas por Deus para perto de nós. Quando as portas estiverem fechadas, então não as empurre. Mais tarde você agradecerá por elas. Deus trará para o nosso ambiente novas conexões interpessoais que podem destravar e até impulsionar a nossa vida. E é ao lado delas que devemos estar, sendo construídas por meio de relacionamentos saudáveis e não utilitários. Quantas de nós, em algum momento da vida, nós precisamos de alguém maduro o suficiente para nos ser apoio, aceitação e correção sábia? Quantas de nós descobrimos que essas pessoas são uma raridade? Sim. Paulo também já havia nos alertado sobre isso. 1 Coríntios 4,15, ele diz: Pois ainda que tivesse 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual com Cristo Jesus por meio das boas novas que eu lhes anunciei. Olhando então para dentro de nós mesmos, nós vemos áreas imaturas que precisam crescer de forma saudável. Muitas vezes nós queremos ver nos outros aquilo que nem nós mesmos temos. Queremos receber o que não damos. O único caminho é amadurecer e contar com pessoas maduras que nos ajudem. Há uma geração carente de homens e mulheres de Deus ajustados à palavra, equilibrados e sem intenção escondida. Esses são verdadeiros pais e mães espirituais de uma geração ferida na paternidade, que precisa de uma mentoria responsável e eficaz. Apesar de termos muitos mestres que ensinam isso ou aquilo, poucos têm sido os pais que nos geram para o propósito de Deus. Então peça a Deus para que você se torne uma mãe de gerações e que Deus a encaminhe a pai e mãe espirituais também, como Paulo foi para Timóteo. E eles são poucos, mas existem. Que Deus nos abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.